O covil treme, Samurai Atômico sangra, cercado por milhares de Black Sperms, até que ele puxa sua carta secreta, o corte atômico concentrado, um feixe de cortes que pulveriza o inimigo num único ponto, mas o verdadeiro Black Sperm estava escondido, e ele o caça de novo. Em outro corredor, Zombie-Man levanta, ele perde os braços e dispara do peito, e encara o mendigo imperador, um escolhido que afirma ter recebido o poder de Deus. Do lado de cima, a Máscara Doce destrói as células monstruosas e dá de cara com o executivo Forrer Feio, o pesadelo que até um herói perfeito não consegue encarar sem tremer. No subterrâneo, Deus Porco é engolido por Goma e volta à luz para um duelo de estômagos, e os discípulos do samurai abrem um cofre proibido. Água natural maligna desperta, heróis e monstros espalhados. As apostas estão no limite. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago pra vocês a parte 11 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 11 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham um acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga. É o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Continuando a luta do herói classe S Samurai Atômico contra os espermas negros da Associação de Monstros, vemos o herói sendo atingido por um poderoso golpe. Mesmo se dividindo, Black Sperm ainda tem uma força descomunal, e Samurai Atômico havia calculado errado o poder do seu inimigo, e agora tem muitos deles. Antes que pudesse desferir o seu ataque cortante, o samurai é atingido diversas vezes pelos golpes do inimigo. Ele começa a sangrar, e para tentar fugir daquele perigo, o herói classe S corta o chão ao redor dele mesmo e começa a cair vários andares para baixo. Porém, os espermas negros dizem que mesmo assim ele não irá escapar e começam a persegui-lo. De repente, uma intensa rajada de energia atinge um dos monstros, que é instantaneamente pulverizado. Ele foi aniquilado antes de poder se dividir, e foi Samurai Atômico quem desferiu esse golpe certeiro. Por já ter lidado com vários ETs que deixaram sua lâmina obsoleta no passado, ele não parou de pensar nisso e desenvolveu um novo golpe, aumentando o número e a velocidade de seus cortes. Mesmo com alcance reduzido, agora sua espada consegue penetrar com uma densidade muito maior, concentrando seus ataques em um único ponto. É uma técnica criada para lidar contra monstros iguais a Black Sperm. O samurai ataca intensamente os inimigos, esse é o seu corte atômico concentrado, e finalmente o herói cai no chão. Ele se levanta dizendo: essa batalha foi dureza, e fazia tempos que meu punho não doía assim. O corte atômico concentrado é uma técnica complicada, e por isso não poderia usá-lo sem pensar. O herói então se lembra do garotinho Tareu, que estava sozinho dentro do covil de monstros, e vai atrás dele para resgatá-lo. Mas naquele momento, após subir todos os andares de volta, Black Sperm estava à sua espera. Ele diz que escondeu seu verdadeiro eu desde o início, sacrificando uma pequena fração de Black Sperms na batalha contra o herói classe S. O herói tenta utilizar o corte concentrado, mas já era tarde demais, e então acaba sendo atingido pelo vilão. E Esperma Negro se divide novamente dizendo: é inútil resistir, herói, apenas aceite. Para alguém como você, eu sou o pior adversário possível. Samurai Atômico tenta soterrar o inimigo, cortando todo aquele lugar. Perto dali, Homem Zumbi consegue sentir os tremores. Ele se pergunta: mas o que está havendo? Zombie-Man estava preocupado com as batalhas dos heróis, porém de repente aparece atrás dele um novo inimigo. O executivo da Associação de Monstros, Mendigo Imperador, que dizia: está mesmo tão concentrado assim com a forma que os outros heróis estão sendo mortos. Homem Zumbi tenta se virar rapidamente, mas ele é atingido pelas esferas de energia do vilão. O grande poder de Imperador Mendigo acerta o herói de classe S em cheio. Será esse o fim de Zombie-Man? Mendigo Imperador acredita que aquela é uma morte instantânea, sem qualquer possibilidade de resistência, e concentrando as esferas de energia à sua volta, o monstro perguntava se esse seria mesmo o fim do herói classe S. Eu achei o site oficial da Associação de Heróis. Existem 17 heróis de classe S, não é mesmo? Sozinho eu posso eliminar todos vocês. De repente, após a poeira baixar, vemos Zombie-Man se levantando, e ele diz para o vilão esperar, e rapidamente avança para atacá-lo com um machado. Porém, o mendigo dispara com apenas um dedo, uma forte energia que arranca os braços e acerta a cabeça de Zombie-Man. O corpo do herói cai de joelhos perante o inimigo, que apenas observa. Porém, de repente, do peito do herói é disparado algo, uma bala diretamente em Imperador Mendigo, que se defende facilmente com uma de suas esferas, que são de energia, fazendo assim o intenso clarão se formar naquele lugar.
lugar. O corpo de Zombie Man, que começa a se regenerar, é jogado para trás e o herói classe S fica surpreso, já que o inimigo conseguiu bloquear um ataque daqueles a curta distância. Homem Zumbi tinha preparado aquele disparo como última carta na manga. De repente, ele enfia a mão em seu próprio peito e então arranca de lá uma pistola. Com uma katana em uma mão e uma espada na outra, o zumbi começa a disparar contra o executivo dos monstros, porém seus tiros eram em vão contra o enorme poder de Imperador Mendigo, que destrói tudo à sua frente com uma gigantesca explosão. Ele dizia, como esperado de um dos maiores heróis, inabalável mesmo na morte: você realmente foi forte. À sua frente, em meio à fumaça, vemos a silhueta destruída de Homem Zumbi. Ele começa a se regenerar e dizia: ei, não sei que tipo de ataques são esses seus que desafiam a razão e se parecem com magia, mas quem é você? Em pensamentos, o herói dizia: isso não é brincadeira, aquele monstro é forte demais. E Imperador Mendigo responde: isso é uma surpresa, eu já ouvi falar muito de Zombie Man, então seu corpo imortal não era mesmo um exagero. Quer mesmo saber o poder por trás do meu poder de luz? Certo, eu vou te contar como consegui esse poder. Até um mês atrás, eu vivia em um parque, perdi meu emprego e fui expulso do lugar onde morava. Deixei a sociedade humana para trás e comecei a viver recluso. Me lembro de ter sido forçado a dançar nu na frente do meu chefe, nas festas de boas-vindas dos novos recrutas da empresa, e no dia seguinte eu fui demitido. Mas enquanto olhava para o céu, o ódio pelo meu chefe e outras coisas não pareciam mais importar. A terra é muito maior do que qualquer criação humana, e o céu é mais brilhante do que qualquer luz artificial. A humanidade não é nada além de uma existência insignificante neste enorme planeta. Minha casa é muito maior do que qualquer mansão neste mesmo planeta. Abandonar o ecossistema que a Mãe Terra havia criado e prosperar sobre regras falsas nos mostra o quão tolos e egoístas somos nós humanos. Eu não podia acreditar na realidade o que eu estava tendo que passar graças a esses seres tão imbecis. Eu não podia mais suportar a única forma do meu corpo e espírito escaparem deste mundo estreito e horrendo, fabricado pela simplória inteligência humana. A única forma de eu verdadeiramente retornar a coexistir com a mãe natureza era morrer. Essa era a minha única escolha. Foi então que Deus surgiu diante de mim e ele disse: você está certo, humanos são tolos, mas você não precisa morrer. Eu lhe darei poder. O que deve fazer com esse poder, você já sabe. E essa então foi a primeira aparição de God na história de One Punch Man, concedendo poderes para o mendigo imperador. E agora, frente ao Homem Zumbi, ele dizia: eu possuo esse poder divino dado a mim por Deus. Eu sou o escolhido, e o motivo, obviamente, é porque eu sei a resposta. Os tolos humanos são uma existência maligna para este país, e chegou a hora de eu destruir toda a sua existência e civilização. Naquele momento, o mendigo imperador aponta seu dedo para o Homem Zumbi. Em pensamentos, o herói classe S dizia: isso seria ruim. Aquela conversa terminou antes que ele pudesse se regenerar completamente. E então, rapidamente, o herói faz mais uma pergunta: por que você acha que o cara que te deu esses poderes realmente seria Deus? E Imperador Mendigo fica sério e concentra várias esferas de energia. E então responde Zombie Man: não há necessidade de você acreditar em Deus. Então chega de papo furado. Para se redimir por sua arrogância sem fim, você morrerá e voltará para a Mãe Terra. Em outro local vemos Saitama andando pelos corredores da Associação de Monstros. E ele se perguntava: será que está tudo bem com aquele lugar? Afinal, tudo estava tremendo. Porém, o mais importante, eu espero que minha casa não seja destruída. Vemos Máscara Doce andando pela Associação de Monstros. Ele dizia que, de acordo com a mensagem do Samurai Atômico, tinha outra criança aprisionada por ali. Provavelmente, a batalha vai levar mais tempo do que eu imaginava. Então Máscara Doce terá que cancelar a entrevista que tinha para uma revista naquela noite. A gravação do seu filme também entrou em hiato e por isso precisaria confirmar sua agenda mais tarde. O herói número 1 da classe A carrega em sua mão a cabeça de um monstro que pedia para que o matasse logo. Máscara Doce chega até uma sala e pergunta para a cabeça de monstro o que era aquilo. O monstro revela que são dispositivos feitos para cultivar as células monstruosas coletadas do Sr. Orochi. Elas têm o poder de transformar humanos em monstros. E Máscara Doce conclui: então essas são as células monstruosas.
o que significa que precisamos eliminar completamente esse tal de Orochi para parar sua produção. Uma intenção tão imunda e vulgar assim não pode ser passada para gerações futuras. A cabeça monstruosa então fala que derrotar Orochi era impossível e Máscara Doce diz que pode derrotar qualquer adversário, e naquele momento o herói destrói todo aquele equipamento de células monstruosas, causando uma grande explosão no local. Porém percebe que no corredor à sua frente havia alguma coisa, e então escuta uma risada estridente dizendo o que o achou. O herói perguntava quem era, e a cabeça de monstro em sua mão fala que essa voz seria de um dos executivos. Agora acabou para o Máscara Doce. Rapidamente alguém avança, o herói classe A dispara a cabeça na direção do inimigo, e em pensamentos dizia: aquela presença era surreal, mas não vou perder minha vantagem assim tão fácil. O executivo chuta a cabeça do monstro, o esmagando no teto. Essa é a abertura perfeita para Máscara Doce, que avança. Porém, quando estava prestes a acertar o inimigo, ele simplesmente o paralisa, sendo quase acertado por um poderoso ataque. No último momento, Máscara Doce se defende, sendo arremessado para trás. Antes que pudesse se recuperar, é atingido novamente. Em pensamentos, o herói apenas dizia: esse é o pior inimigo possível. Então o executivo da Associação de Monstros se aproxima dizendo: ei, o que foi? Você veio aqui sabendo que este era o QG da Associação de Monstros. Então por que está com medo? Máscara Doce dizia em pensamentos que nem mesmo ele seria capaz de vencer aquele cara. Nem mesmo o mais lindo e inteligente, capaz, corajoso e poderoso guerreiro, digno de 1000 homens, o herói perfeito, o belo mascarado Máscara Doce, não pode vencer. O misterioso executivo dos monstros então se pronuncia: você não é aquele herói idol, Máscara Doce, você é o que eu mais odeio. De formas diferentes, nós dois fazemos as meninas gritarem, por isso eu vou te matar. Finalmente o vilão se revela, e aquele à sua frente é o nível de Desastre Dragão. Forrer feio, ele dizia. A aparência e a força de combate não andam lado a lado. Essa é uma realidade que eu vou marcar nesse seu rostinho bonito, seu belo pedaço de merda. Sweet Mask diz que o inimigo é muito forte. Sem dúvida, esse cara é um tipo de Ogmon. A aparência deles causa vários problemas sociais. Seu ódio acumulado eventualmente engole seus corações e os transformam em monstros. E depois que se tornam monstros, sua forma é influenciada pelo horror em seus corações. Não tem como vencer. Quando eu presencio uma feiura extrema dessas, meu corpo inteiro começa a tremer e eu não consigo mais me mover. E nesse momento somos levados até onde o herói classe S Deus Porco está. De repente, um monstro crocodilo de 3 olhos dizia: quanta carne, achei que se nós nos uníssemos, poderíamos transformá-la em um grande banquete, mas todos foram devorados. De repente o monstro é pego por Deus Porco, e em meio aos seus gritos o herói classe S o devora. Porém de repente algo acontece, mais um executivo aparece e acaba engolindo Deus Porco por inteiro. Esse é o monstro Gengibas, de nível dragão, seu nome é Goma. Porém, de repente, ele começa a sentir uma grande indigestão dentro de sua barriga. Deus Porco se mexia, ao que parece ele estava mordendo seu estômago, e sendo assim, Goma não vê outra opção a não ser vomitar o herói. Nesse momento, começa a batalha mortal entre Goma e Deus Porco. Vemos em outro local um monstro correndo pelos corredores da Associação Monstruosa. Ele dizia que não quer ser cortado. Apesar dos inimigos terem apenas algumas armas, como humanos, poderiam ser tão fortes. Eu preciso ir soltar aquilo. De repente vemos andando por aquele local os discípulos de Samurai Atômico. Eles se perguntavam para onde aquele monstro correu. Com cortes tão profundos, ele não deveria ir tão longe. De repente, eles avistam uma entrada e estão sentindo que naquela sala tem uma aura perigosa. Tem alguma outra coisa lá, além do monstro que fugiu. De repente eles veem uma espécie de cofre aberto, e lá estava o monstro que estavam perseguindo, e também, ao lado dele, um aquário. E Ayan perguntava se aquilo seria um aquário de peixes. E o monstro então se pronuncia: eu soube que até mesmo Gyoro teve dificuldades para controlar esse aqui, o mais misterioso membro da Associação de Monstros. Ele se tornou um executivo graças à sua força. O Kamaitachi fica surpreso. Um executivo? Essa coisa do aquário? E o monstro então joga o aquário no chão e se pergunta o que iria acontecer agora. Porém não importa, está na hora de surtar. Mas infelizmente, o monstro que libertou o executivo é o primeiro a ser morto, sendo atacado pelo nível de Desastre Tigre, o peixe do cientista maluco. De repente, a água começa a cercá-lo. O monstro tenta explicar que estavam do mesmo lado, mas isso não adiantava, e ao mesmo tempo que ele era afogado, acaba sendo devorado por aqueles peixes monstruosos.
mãos. Os 3 discípulos de Samurai Atômico então sacam suas espadas. Eles percebem que aquele seria um líquido vivo e era melhor não se aproximar demais dele. E de repente, aqueles peixes monstruosos avançam sobre Ayan. Porém, o herói número 2 da classe A ataca sem hesitar, transformando aqueles peixes em puro sashimi. O espadachim percebe então que os peixes não eram grande coisa e de repente ele é atacado por um poderoso jato de água. Ele tenta se defender, mas aquilo perfura sua espada e então o herói percebe que lutar contra aquilo não daria. O mestre samurai atômico ainda não havia nos ensinado nenhum método para cortar a água e aquele executivo à sua frente era o nível de desastre dragão, a água natural maligna. Puri Prisoner continuava utilizando seu mergulho do anjo e atravessando as paredes do covil de monstros. Ele procurava o executivo Nian, porém havia perdido ele de vista. Naquele momento, de repente, ao olhar para o lado, ele percebe uma coisa. Depois de ter mergulhado bem fundo no subterrâneo, ele chega até uma sala de tortura, onde encontra amarrado e completamente ferido o caçador de heróis Garou. Puri não presta atenção em quem seria aquele homem. Ele simplesmente pensa em resgatá-lo, pois era uma pessoa em perigo. Ele pergunta se Garou estava acordado. Eu sou o herói classe S, Puri Prisoner, e fugi da prisão só para te encontrar. E de repente o herói percebe algo no rosto dele. Acho que já te vi em um cartaz de procurado. Garou naquele momento acorda com toda a sua fúria. Ele destrói as correntes e acerta diversos golpes em Puri, arremessando ele para trás. O herói classe S não consegue se levantar, mesmo tendo se protegido na mesma hora e com uma armadura de pelos. Ainda assim acabou recebendo ferimentos severos. Garou começa a gritar como um verdadeiro monstro e Puri nesse momento percebe que esse homem que ele acabou de despertar é extremamente perigoso. Nesse momento somos levados até o Saitama. Ele estava perdido e à sua frente tinha diversos caminhos em que poderia seguir. O herói de classe baixa dizia: eu nunca pensei que haveria um mundo desses debaixo do esgoto. Antes achei que eram ruínas antigas, mas parece que os túneis foram cavados há pouco tempo. É como um formigueiro. Aquelas coisas que me atacaram antes, parece que os amigos delas estão se escondendo aqui. Se eu encontrar um líder ou algo assim, ele vai ouvir umas coisinhas antes de eu voltar. Como vizinho, preciso que todos entendam essa mensagem. Todos precisam evitar barulhos altos, confusão e atos de violência. De repente, um monstro aterrorizante aparece. Ele tenta atacar o Saitama, mas como de costume, com apenas um soco, o careca de capa o derrota. Saitama acredita que, pelo jeito, terá que derrotar os monstros como um herói. Naquele momento percebemos que no final do corredor, o herói classe S Flash chamativo estava ali. Ele estava escondido e dizia em pensamentos: a julgar pelas pegadas, ele tem 70 quilos, então não é uma criança. A presença também não parece a de nenhum outro daqui. Provavelmente é um monstro humanoide, e enquanto está sem defesa, vou acabar com ele em um único golpe. Vou levar menos de um segundo para matá-lo. Naquela hora, o ninja da velocidade da luz, o Flash, ataca Saitama mirando em sua cabeça. O herói careca percebe que tem alguma coisa vindo, e Flash chamativo, com diversos golpes utilizando sua espada, tenta decapitá-lo. Mas Saitama, sem nenhum esforço, consegue desviar facilmente. O ninja da classe S fica surpreso com aquilo, e ao se virar para trás, se depara com aquele homem careca olhando, e nesse momento ele percebe que quem ele atacou não seria um monstro, e então se lembra de Saitama na reunião de heróis. Esse cara é o herói de classe baixa que eu vi no quartel-general da associação, o lacaio do ciborgue demoníaco. Mas o que ele está fazendo aqui? Não, a questão não é essa. Que velocidade de reação foi essa que eu presenciei? Ele desviou do meu ataque. Tem alguém entre os heróis que consegue me acompanhar? Ou será que foi sorte? Nessa hora vemos que Saitama queria tirar satisfações com o ninja, e ele perguntava: por que fez isso assim do nada? Mas quem diabos é você? E em pensamentos Flash se perguntava: será que devo tentar atacar mais uma vez? Não, mas preciso mesmo ir tão longe assim contra um adversário claramente inferior. Mas se esse homem realmente consegue se desviar dos meus ataques, significa que ele consegue mesmo ver todos os meus movimentos, e não posso permitir que algo assim aconteça. Além do mais, essa pressão misteriosa que ele emana, meus instintos dizem que tem alguma coisa anormal nele. Saitama pedia para Flash dizer alguma coisa, ou então iria acabar com ele.
Porém, de repente, o ninja classe S ataca com seu corte chamativo. Saitama facilmente segura a lâmina daquela espada, com apenas 2 dedos, e então dizia: como você me atacou, então significa que é mesmo um monstro? Flash chamativo fica extremamente surpreso e rapidamente pede para Saitama esperar. Olhe com cuidado, eu pareço um monstro. E Saitama responde: você seria um monstro franja na cara. Mas o ninja responde: não, pare de inventar nomes idiotas. Eu sou um herói de classe S, o Flash chamativo. Saitama pergunta por que ele o atacou 2 vezes, e o herói apenas responde que sua mão escorregou. O capa careca queria saber por que alguém tão importante quanto alguém de classe S iria até ali. Essa confusão toda tem a ver com você. Como sabemos, Saitama estava no covil de monstros apenas porque estava incomodado com o barulho, achando que seu vizinho estaria fazendo uma festa ou algo do tipo, mas na verdade acabou se envolvendo com a operação especial arquitetada pela Associação de Heróis para derrotar todos os monstros de Orochi. Flash chamativo se pronuncia: mas o que diabos quer dizer? Então que você veio aqui sem saber de nada. Esse é o esconderijo da Associação de Monstros. Você não sabia? Os inimigos são ferozes, por isso você deveria voltar. Saitama fica surpreso com aquela revelação. Associação de Monstros? Não está todo mundo falando sobre isso? Ah, então eles ficam por aqui. Isso fica exatamente embaixo de onde eu moro. E o ninja de classe S então pergunta se o careca vive por ali. Mas a superfície daqui é uma cidade fantasma, onde só os monstros ficam. Não é lugar para alguém viver. Saitama então explica: quando eu vejo monstros, eu simplesmente os derroto. O que importa é que posso morar aqui sem ter que pagar nenhum aluguel. Flash chamativo em pensamentos dizia: Saitama então está em constante estado de batalha. Isso explica tudo. Não é para menos que ele é diferente daqueles lixos. O ninja então pede desculpas para o herói de classe B. Eu estava apenas te testando. É um péssimo hábito que preciso me livrar. Mesmo tendo me segurado sem querer, ainda assim estou surpreso que conseguiu parar o meu corte chamativo. Mas se realmente veio aqui sem saber de nada, então é melhor procurar um abrigo o mais rápido possível. Você está em um belo caminho para o sucesso, mas no seu nível atual não tem como lutar nesse nível. Saitama pergunta por quê e o ninja responde: os inimigos acima do nível de desastre e demônio não são normais. Encontraremos até mesmo alguns de nível dragão. Saitama responde que por ele não teria problema algum em enfrentar esse tipo de inimigos. Porém o Flash chamativo diz para ele não ficar se achando. Ainda não recebemos relatos de que o chefe dos monstros foi derrotado. Esse é o maior e mais perigoso fator de todos. Saitama continua dizendo que não teria problemas, mas Flash nem dá ouvidos e continua: o chefe da Associação de Monstros se chama Rei dos Monstros Orochi. Saitama fica interessado. Rei dos Monstros, hein? Esse nome parece bem forte. E o capa careca nem mesmo se deu conta de que ele mesmo foi quem derrotou Orochi há momentos atrás. Flash chamativo pergunta se agora o capa careca estaria com medo. O melhor seria voltar a treinar. Sua missão hoje é deixar tudo conosco e voltar a salvo para a sua superfície. Saitama disse que, como andou bastante até chegar ali, não saberia o caminho de volta, mas já sei, eu vou encontrar mais inimigos se eu estiver com você, não é verdade? Então eu vou junto. Por favor, me mostre o caminho. Saitama segura no ombro do ninja chamativo, que olha para trás se perguntando: o que esse cara pensa que está falando? Me deixa avisá-lo. Eu não pretendo protegê-lo. Se o inimigo poderoso surgir, você pode se envolver numa batalha feroz. Daqui pra frente, não há qualquer garantia de que você irá sobreviver. Saitama diz que está tudo bem, e Flash chamativo acha o herói classe B muito irritante. Pensando nisso, ele começa a acelerar para se livrar de Saitama, correndo rapidamente na frente. Porém o ninja classe S não esperava que o capa careca pudesse acompanhá-lo com extrema facilidade. Flash chamativo corre em alta velocidade para se livrar de Saitama, mas o capa careca consegue acompanhá-lo facilmente. O ninja se perguntava em pensamentos: será que estou vendo coisas? Ou aquele cara realmente está acompanhando minha velocidade em um ritmo muito acima de um ser humano comum? Isso está ficando mais problemático do que eu havia imaginado. E Saitama passa por um monstro morto no chão e diz que isso era familiar. Ele pergunta para Flash se já passaram por ali antes, porém o ninja o ignora. Saitama então pergunta: não me diga que até você se perdeu. Essa era a mais pura realidade. Flash chamativo e o capa careca estavam perdidos dentro da Associação de Monstros. Na superfície, o time de heróis de apoio estava enfrentando os monstros mais fracos, e eles não podem deixar nenhum deles escapar dali. Os monstros estavam indignados. Merda, vocês acamparam aqui só para nos emboscarem. Vocês são sujos mesmo. E nesse momento o herói Globo Ocular Crescente corta o monstro, e vemos também Capitã Mizuki subjugando o outro inimigo. Enquanto ela segurava o monstro, o
garoto Agama batia com um pedaço de pau na cabeça do vilão. Ele dizia que o monstro era muito fraco e Capitã Mizuki pede para o garoto ir se esconder. E de repente vemos o herói Gear Spear dizendo que encontrou uma saída e pede a ajuda do Senhor Verde. O herói que controla as plantas então cria várias raízes. E Gear Spear diz que agora eles selaram todas as saídas da Associação de Monstros, menos a que estão protegendo. Green diz que, ao que parece, o time de infiltração também se saiu bem. Agora podemos continuar a fornecer suporte assim que deixarmos o Agama em segurança. O Agulha Escarlate diz que aqueles inimigos não são de nada. Como eu pensava, devem estar fugindo da batalha por medo. E o herói Pena dizia que se todos continuarem lutando assim, irão conseguir uma vitória completa. Poison então observa ao longe um monstro se aproximando. Aquele é o executivo da Associação de Monstros, o gato monstro Nian. O riquinho Agama dizia que aquele cara parecia fraco e era para os heróis acabarem com ele. Porém Green estava assustado, já que ele se certificou de cerrar todas as saídas. O herói atirador dá um tiro, disparando contra o vilão, porém mesmo com aquela bala em alta velocidade, Nian nem sequer desvia, ele apenas usa uma de suas garras para desviar o trajeto do projétil, fazendo então com que a bala do atirador se volte contra o herói, acertando assim a sua cabeça. Os demais heróis de suporte ficam em pânico e correm para resgatar seu companheiro de batalha. Nian nesse momento se pronuncia, mas que surpresa, são só um bando de heróis fracos mesmo, venham brincar comigo e me ajudem a aliviar essa pressão. O monstro projeta suas garras e vai na direção dos heróis. A Agulha Estrela ia partir para cima do desgraçado, porém o herói Cara Legal a Jato pede para ele esperar, já que esse inimigo era forte demais. Precisamos ter cuidado e trabalharmos juntos para derrotá-lo. Porém de repente eles perdem o gato de vista e o herói Ajato começa a sangrar. Nesse momento percebemos que Nian já estava entre os heróis. Ele havia se aproximado sorrateiramente até ali, revelando ser um executivo da Associação de Monstros e derrotando vários heróis de suporte em um piscar de olhos, mostrando assim a diferença entre os seus poderes. O gato monstro olha para trás e diz em pensamentos: então isso é tudo o que podem fazer. Foi como Gyoro disse, as forças de combate da Associação de Heróis são bem fracas. Aquele careca lá embaixo foi diferente. Fugir realmente foi a melhor escolha. Daqui pra frente vou só seguir o meu instinto como um monstro e fazer o que eu quiser. Adoro brincar com brinquedos até eles se quebrarem. De repente, observando os heróis restantes, o executivo pergunta: o que foi? O gato comeu a língua de vocês? Ei, esse não é o moleque que fizemos de refém, então você foi resgatado, hein? Parabéns, garoto. O Agama entra em desespero e começa a gritar: o que vocês estão esperando? É o trabalho de vocês derrotarem os monstros. Andem logo e acabem com ele. Sekinger segura o garoto e o entrega para o herói lutador Comilão Futoshi, pedindo para que ele volte para o quartel-general com o Agama. Sua ordem é fugir enquanto os demais seguram aquele monstro. Poison fica em posição de batalha e ele dizia: mesmo enfrentando um executivo, o nosso trabalho é garantir o retorno do garoto em segurança. Pena concorda e diz que não irá permitir que os monstros encostem um dedo nele. Diana, naquele momento, abre um sorriso macabro. Que ótimo, o tema do jogo foi decidido. Vou retalhar esse moleque na frente de todos vocês. Naquela hora, a Capitã Mizuki retira uma de suas medalhas, que se transforma em um disco. Ela então utiliza toda a sua força naquele ataque, fazendo o lançamento de disco, e para que Ria não possa se esquivar ou mudar a trajetória do ataque, como fez com a bala, o herói Green utiliza suas raízes para prender o seu corpo, enquanto o outro herói utiliza suas cordas para amarrá-lo também. Nian pergunta se eles acham mesmo que poderiam imobilizá-lo com aquilo. Ele, sem se mover, apenas segura o disco com seus dentes e o quebra com apenas uma mordida. Mas sem perder tempo, Poison avança para atacar. Mesmo que seja só um arranhão, seria o suficiente para envenenar o vilão com suas adagas. Ele mira o olho de Nian e o executivo apenas fecha seu olho, prendendo a adaga de Poison, e com apenas um movimento de cabeça, consegue quebrá-la. O herói fica surpreso e naquele momento, Pena avança com suas garras, e ao seu lado estava o Ninja Anel das Sombras. Os dois tentam cortar Nian com suas garras de aço, porém o executivo usa sua habilidade e fica fino como o papel, se livrando das cordas e raízes que o prendiam e ainda se esquivando dos ataques dos heróis. Ele dizia: é como eu pensava, vocês são fracos mesmo. De repente, o gato monstro ataca rapidamente e corta as garras do herói Pena e do Ninja Anel das Sombras.
sombras. Eles ficam surpresos, porém naquele momento percebem que foram atingidos por todo o corpo, e até mesmo Poison foi pego naquele golpe. E nesse momento, as roupas do Ninja Anel das Sombras se rasgam, e então é revelado que, assim como o Flash Chamativo desconfiava anteriormente, esse ninja na verdade era uma Kunoichi, uma ninja mulher. Os demais heróis que ainda estavam de pé ficam surpresos com o poder de Lian, que se vira perguntando aonde estaria o moleque, o Agama. Ele então percebe que um herói estava fugindo com o garoto, e o Agama olha nos olhos do gato monstruoso e então entra em desespero. Ele grita para que o herói comilão acelere mais, ou então o vilão irá alcançá-los. Lian derruba um por um dos heróis, porém de repente quem segura sua cauda é a Capitã Mizuki. Ela dizia: eu ainda não sou como o herói classe S, Superliga Brilho Negro, mas vou fazer tudo o que eu puder e preciso levar o bastão que todos os senpais me deixaram até aqui, a linha de chegada. Por todos que lutaram até aqui, Lian reconhece o entusiasmo da garota, mas apenas se vira e ataca com suas garras. Quando estava prestes a cortar o pescoço de Mizuki, algo acontece. Uma barreira é formada e protege a heroína. Um poder telepático segura a capitã antes que ela possa cair no chão e aterriza com segurança. Esse é o herói classe C, Gear Spear, que mesmo ferido se levanta para salvar sua amiga. Lian fica surpreso. Esse é um usuário de poderes psíquicos. Gear Spear, utilizando seus poderes, grita para que todos saiam logo dali. Como o poder da chefe Tornado do Terror estava próximo, isso ajudou a criar uma imagem mental incrível, mas não conseguirei controlar completamente. Porém eu irei conseguir, mesmo que custe minha própria vida. Colocando as mãos em seu capacete, o herói concentra aquele poder residual da Tornado do Terror e então mira suas mãos na direção de Lian. Os prédios na volta do vilão começam a se quebrar por completo devido àquela pressão psíquica. Gear Spear transforma os destroços dos prédios em várias estacas de concreto e aço, mirando todas na direção de Lian. E o gato monstro continuava imóvel, apenas observando, e de repente, o herói de classe C joga todas as estacas na direção do inimigo, provocando assim uma grande explosão. Não perca o próximo episódio de One Punch Man, terceira temporada aqui no canal, e até o próximo vídeo.